Fala galera, beleza? Paz e graça. Hoje gravar um vídeo especial aqui, né? Convidei um amigo de longa data, professor de Fran. Nós estamos vendo aí nesses últimos dias uma guerra que se estourou lá no Oriente Médio, né? Entre Israel e o grupo terrorista Hamas. E nós percebemos, né, que existem muitas informações distorcidas, né? Informações que são baseadas em ideologias, né? Então a verdade sempre é prejudicada num momento como esse. Então eu resolvi aqui convidar o meu amigo, professor de Fran, para a gente estar conversando sobre isso, né? E ele está trazendo aqui alguns esclarecimentos. É alguém que realmente tem muito conhecimento na área, né? Então desde já quero agradecer, professor, por você estar aqui com a gente. Olá, tudo bem, pessoal do canal do Pastor Josivaldo? Primeiramente, uma satisfação imensa estarmos aqui. Muito obrigado, Pastor Josivaldo, pelo reconhecimento nesse âmbito. E, pessoal, a gente trabalha com essa área da história e geografia há um bom tempo, né? Inclusive, sou professor em ambas as áreas, história e geografia, e também no âmbito teológico. Apesar que estaremos abordando essa tríade, estaremos um pouco mais focados no aspecto histórico e geográfico. Contudo, estamos abertos às perguntas e é uma satisfação imensa. Muito bom. A gente preparou aqui algumas perguntas que achamos ser bastante relevantes para esse momento, né, para a gente poder estar abordando aqui. Então, vejam só, qual a origem do conflito israelo-palestino? O que de fato é o Hamas? Como funciona a geopolítica daquela região e quais países são possíveis aliados de ambos os lados, né? Tem uma questão aqui com relação à Folha de São Paulo, né? Você Sim. Até fez uma refutação à Folha, que diz que, segundo a Folha, Israel comete genocídio, né? O que você tem a dizer sobre isso? Então ele vai comentar sobre este ponto. Ele também escreveu um artigo, né? E esse artigo ele aponta que o conflito é, antes de tudo, uma guerra de formação representada no termo DNA teológico terrorista, né? E ele vai explicar sobre isso, tá? E também, né, se existem desdobramentos escatológicos com relação a tudo isso que está acontecendo lá em Israel. Então, desde já peço que você curta, compartilhe esse vídeo, né, com o maior número de pessoas possíveis. Vamos levar a informação correta, da melhor maneira possível. A gente está vendo aí, como já disse, uma guerra de narrativas, né? Pessoas querendo capturar essa narrativa e apresentar ao povo uma versão dos fatos conforme eles querem que a população acredite. Então acredito que aqui nós vamos contribuir um pouco, né, para esse debate, para a elucidação dessas perguntas aí. Então vamos lá, professor? Sim, pois não. Primeira pergunta: qual a origem do conflito israelo-palestino? Qual a origem? É interessante nós retornarmos um pouco à história, a época em que aquela região ela era dominada pelo Império Otomano, tá certo? O Império Otomano dominava toda aquela região e o Império Otomano ele teve uma queda, porque ele se posicionou do lado da Alemanha durante a Primeira Guerra Mundial. Então, com a queda do Império Otomano, aquela região ela ficou desgarrada, ela ficou uma região sem um governo centralizado, digamos assim. Daí a Grã-Bretanha assumiu a região onde fica a Palestina e Israel, ela assumiu aquela região e ali passou a dominar toda aquela parte ali daquela região, tá certo? E então, com o fim da Primeira Guerra Mundial, né, a gente sabe que a Primeira Guerra Mundial foi de 1914 a 1918. Então, com o fim da Primeira Guerra Mundial, tivemos ali a supremacia do domínio da Grã-Bretanha sobre a região. Os ingleses estiveram dominando aquela região, tá certo? E após esses detalhes, é bem importante frisar que o sionismo ganhou força por causa das perseguições nazistas. No entanto, o sionismo, tá? O que é o sionismo? O sionismo, essa palavra se refere a Sião, tá? Em sua etimologia. Contudo, ela tem a ver com ideologia. O sionismo é um pensamento ideológico da formação de um Estado
pró-Israel. Tá? Theodor Herzl foi o primeiro a trabalhar, a liderar o sionismo. Então, o sionismo ganhou bastante força nesse período, né? Esse sentimento fez com que os judeus fossem se comunicando em todo o mundo para que eles pudessem voltar para a sua terra, tá certo? Então, daí eles começaram a retornar aos poucos para a sua terra. Em 1917, nós temos uma declaração do James Balfour, tá? Essa declaração do James Balfour é interessante porque ele faz uma declaração apontando que o Estado de Israel deve ser criado. Detalhe, o James Balfour era inglês. Então a Grã-Bretanha viu que seria muito interessante a criação de um Estado de Israel, tá certo? Muito interessante. Daí o que acontece, pastor Josival? Daí eles começaram a migrar. Agora aqui tem algo interessante. Quando os judeus começam a migrar para aquela terra, eles vão comprando as terras dos palestinos. Se é comprado, é legítimo. Ou seja, importante essa informação. É muito importante, porque se é comprado, é legítimo. Ou seja, se a gente está aqui nessa região e de repente começa a vir pessoas de outros países para essa região autorizadas. E se essas pessoas têm dinheiro e você quer vender a sua casa, você quer vender o seu terreno, então se torna legítimo. A mudança dele se torna legítimo. Então, as migrações, elas vão acontecendo paulatinamente. Durante ano a ano, século após século, os judeus vão comprando terrenos e vão mudando para aquela região. Ok, então isso quer dizer que não houve uma invasão? Não teve invasão. Expulsando não teve invasão. Já estavam ali. Nós não temos registro de invasões. Os judeus, eles começaram a comprar as terras. Okay. Eles começaram a comprar as terras. Até porque os palestinos, eles eram camponeses. Eles eram camponeses ali naquele período de 1917, 1918. Essas migrações gerou incômodo para muitos palestinos. Só que o que vai chamar também a atenção? Que até aí, essas migrações foram feitas de forma paulatina ao longo do século XX, tá certo? Elas foram feitas de forma paulatina ao longo do século XX. E quando chega a Segunda Guerra Mundial, 1939 a 1945, com a ascensão do nazismo, então nós vamos ter judeus sendo dessa vez perseguidos em todas as partes da Europa e também do mundo. E assim então o sionismo ele ganha uma força maior. Ele ganha uma força maior. Então, com o holocausto nazista, ao contrário do que muitos pensam, que enfraqueceu o judaísmo no mundo, ou os judeus no mundo, pelo contrário, o sionismo, que a gente já explicou anteriormente, o sionismo ganha uma força muito grande, daí eles começam agora a voltar de forma maior, eles começam a se intensificar o retorno para Israel. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, aliás, para aquela região que será chamada de Israel, com o fim da Segunda Guerra Mundial, 1945, a derrotada da Alemanha, o mundo inicia-se uma nova geopolítica, que é o que nós chamamos de início da Guerra Fria. Estados Unidos versus União Soviética. Os Estados Unidos propagando o capitalismo, ao passo que a União Soviética estava ali com sua ideologia socialista. Isso tem implicações nos conflitos? Sim. Isso tem bastante implicações. Primeiro, que a gente sabe que a ONU é criada, tá? A antiga Liga das Nações é substituída pela ONU. A ONU é criada nesse período, Organizações das Nações Unidas. Daí então começam a aparecer discursos para a criação do Estado de Israel. E a ONU, ela traz a proposta de uma partilha da terra, porque já estava tendo conflitos. Então essa partilha da terra, ela visa o quê? Ela visava com que ambos os povos, ambas as etnias, pudessem estar vivendo juntos naquela mesma região. Tá certo? Então a ONU propôs uma partilha da seguinte forma: 14 mil quilômetros quadrados aproximadamente seria o Estado de Israel e 11 mil quilômetros quadrados seria o Estado da Palestina. Até porque a numerosidade dos judeus já estava maior naquela região. Estava maior por causa das ondas que foram se intensificando, o sionismo, a perseguição nazista levou também muitos judeus à região e muitos foram comprando aquelas terras e foram conseguindo se centralizar, conseguindo se multiplicar de alguma forma. Então aqui nós temos o seguinte parecer. A ONU propõe a partilha, tá certo? Israel aceita. Eu achei interessante, usando agora um autor, o Philippe Pondé,
ele disse que não ia comentar muito sobre a guerra. Porém, ele falou assim, Israel tentou várias vezes acordo de paz e conviver com ambos os povos na região. Porém, qual o centro do conflito aqui? Os palestinos nunca aceitaram a presença dos judeus naquele lugar. E em 1987 surge um grupo ultra-religioso, ultra-político, ultra-conservador, e esse grupo que surge chama-se Hamas. Olha só, o Hamas, não é verdade, pastor? O Hamas, quem é o Hamas, professor? O Hamas é o seguinte, ele é um grupo, como eu já citei anteriormente, ele é um grupo ultra-religioso, paramilitar, que se organiza em milícias, e é um grupo que passou a ser totalmente contra a tudo aquilo que seja judeu. Tudo aquilo que é voltado para o judeu, ele é contra. Né? É mais do que antissemita, é antijudaíta. Então tudo aquilo que se refere aos judeus, o Hamas é contra. O Hamas e o povo palestino, né? Inclusive surgiu vários memes, né? O Hamas colocando o povo palestino à frente e eles atrás jogando mísseis. Tem vários memes por aí. Gente, só que eu quero chamar a atenção de vocês para esse ponto agora. O Hamas forma pensamentos terroristas. O Hamas ele forma. Porque se o Hamas não formasse pensamentos terroristas, não surgiria terroristas de geração em geração. Verdade. Existem em toda a região do Oriente Médio as chamadas madraças, principalmente no Paquistão. Depois nós temos o Irã, que é um dos grandes alimentadores do Hamas e do grupo do Hezbollah também. Eles alimentam esses grupos, tá certo? E as madraças são escolas que ensinam uma hermenêutica radical do Corão. Então é preciso a gente separar agora uma situação aqui. Todo muçulmano é terrorista? Jamais, não é isso. O muçulmano ele segue a sua fé, tem princípios de paz, tem princípios de amor, porém existe a ala radical. Assim como todas as religiões possuem seu lado radical, né? A doutora Karen Armstrong fala isso muito bem em seu livro História das Religiões. Toda religião possui sua ala radical. E aqui nós temos o Hamas como a ala radical do islamismo, que interpreta o Corão, alguns textos do Corão de forma completamente literal. E aí ele vai formando crianças e adolescentes. É importante a gente conceituar que terrorista não é apenas aquele que está com a arma atirando. Terrorista é também aquele que paga o imposto para financiar. É aquele que vai lá e pega, eu estou te dando meu terreno. Existem relatos, tá, gente? Eu estou dando o meu terreno pro Hamas aqui, o pai de família, que tem 2 filhas em casa. Ele pega o terreno dele e fala, eu estou dando o meu terreno pro Hamas. Daí a ideia é o seguinte, vamos lá, a gente vai bombardear só o Hamas. Como? O Hamas, eu chamo aqueles soldados do Hamas, só é um estereótipo, só é uma representatividade. Então o que Israel está combatendo, ele está tentando varrer uma ideologia. Por que vocês acham... senhoras e senhores, que lá na França em todo o mundo começaram revoluções islâmicas, porque é uma ideologia, não é apenas onde eles estiverem. Não importa onde eles estiverem. A crença é a mesma. A crença é a mesma daqueles que foram formados pelo Hamas desde 1987 para cá. Fazendo aqui uma análise sociológica desse ponto, o que é interessante? Israel é visto como opressor, e o Hamas é visto como aquelas pessoas que estão em busca de libertação. Só que o que as pessoas não sabem é que Israel tentou vários tratados de paz. É só pegar e estudar. De 1947 para cá, teve várias tentativas de tratado de paz. Inclusive, o maior líder palestino da história, Yasser Arafat, ele se reuniu para tentar fazer esse tratado de paz, que é o chamado Tratado de Oslo. Começou na Noruega, depois passou ali um pouco pela região da Europa, né? Até concluir-se com a criação da ONU, e também passou pela ONU a tentativa desse Tratado de Paz, que é o Tratado de Oslo. Yasser Arafat, ele tinha concordado com o David Ben-Gurion, que iria fechar esse tratado, só que depois Yasser Arafat disse que não queria mais o acordo, desistiu do acordo. E aí foi o resultado das guerras. O que Israel fez? A ONU tinha colocado uma partilha, Israel foi lá e na guerra, que o David Ben-Gurion chamou de libertação da Palestina, foi lá e tomou algumas terras a mais.
a mais, que não estava no plano original da partilha. Tomou algumas terras a mais, por ser pontos estratégicos bélicos, por serem pontos de proteção que Israel precisava. Então Israel acabou tomando algumas regiões. Depois nós tivemos a Guerra dos 6 Dias, 1967, e nessa Guerra dos 6 Dias Israel acabou devastando 3 nações ali, desmoralizando-as e conquistando totalmente a região de Jerusalém, né, Jerusalém, e outras regiões. A maior prova de que não é uma prisão a céu aberto é essa guerra de agora. Agora sim, a água foi cortada, transporte de alimentos foi cortado, né? Foi cortado a agropecuária, quaisquer recursos que é para chegar naquela região foi cortado. Se foi cortado é porque antes tinha um fornecimento. Tinha total fornecimento. Sem falar que quem comandava Gaza era o governo do Hamas. O Hamas é que tinha o seu estado, eles argumentam que foram eleitos, né? Que foram eleitos e ali conduziam aquela região. Então a gente tem o quê? A gente tem muita informação errada a respeito disso, justamente por alguns movimentos aqui no Brasil. Né? Agora, sabe onde é que está o contraditório? O contraditório, por exemplo, de grupos que defendem invasão de terra. Se eles defendem invasão de terra, então os judeus estavam certos em 1947. Porque eles estavam jogados nas ruas do mundo pelo nazismo. Não é assim que eles defendem? Beleza, então vocês têm que apoiar o Estado de Israel. Tá bom? Vocês têm que apoiar o Estado de Israel. Olha só, outro ponto. A gente tem uma grande dissonância cognitiva aqui. Paradoxo, para não dizer contraditório mesmo. O contraditório está no seguinte. Se eu não considero o Hamas um grupo terrorista, então eu considero ele um Estado. Então é uma guerra. Se eu não considero ele Estado e ele está em guerra, então ele é um grupo terrorista porque matou civis. E agora? Como é que eles vão sair dessa? Então,